Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haghihara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta muito, porque hoje o nosso episódio tá muito especial, né, Fabi? Tá internacional, é isso Tá mesmo? muito chique, gente. Obrigada, doutor Júlio. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, meninas. Imagina. Doutor, uma pergunta que a gente sempre tem, né, incidente aqui no podcast dos ouvintes, é que o pessoal quer saber muito da sua história, da história do médico, né? Por que escolheu medicina? Se alguém te inspirou, se tinha alguém na família, como é que surgiu essa vontade de ser médico? Como foi o processo, né? A minha história é um pouco longa, mas eu vou fazer rapidinho para vocês. Tá bom. Mas, bom, eu sou... meu pai é ginecologista também. Legal. E uma coisa interessante é que minha avó, ela também era ginecologista. Uau! E ela começou a estudar aos 40 anos. Nossa, então foi uma tradição de família. É uma hein? tradição, eu já sou a terceira geração de ginecologistas. Muito bom. Né? Eu nasci na Argentina e, de repente, numa viagem muito interessante, porque eu estava indo, já era ginecologista e estava no final da residência, então eu já estava pensando em fazer fertilidade, que é o que eu faço, reprodução humana. E como eu já estava, ou seja, já vinha me encaminhando nisso, meu pai já sabia o que era ginecologia, qual área que eu gostava. Então decidi, estava numa viagem para fazer um estágio nos Estados Unidos, em Cleveland, num centro de fertilidade por lá. E aí vem o porquê que eu estou aqui no Brasil agora, né? Em Campinas. Tinha uma campineira do meu lado na poltrona. As campineiras são... Campinas fazendo sucesso dentro e fora do Brasil, gente. Bom, e hoje eu tenho 2 filhos, um de 14 e uma menina de 12, com a mesma campineira que estava sentada do meu lado. Que bacana. Lá nessa viagem, quando a gente estava indo para Nova York. Mas aí você deu uma piscadinha pra ela, né? A gente, na verdade, só conversou e depois as coisas da vida ela Uniu. Uniu. E bom, depois de alguns anos, né, até moramos na Argentina também, a gente estava na minha especialização já que começou na Argentina. E depois, na luta contra a corrente, né, consegui um centro de fertilidade onde eu iria me treinar aqui em São Paulo. E bom, e assim veio. E hoje já tenho 15 anos aqui no Brasil. Uau. Nossa, muito E tempo. trabalhando exclusivamente com fertilidade, faz 15 anos desde que eu cheguei em 2007. Não tá, o senhor tá no formal, então, Sim, porque tá com um filho de gente. 14 anos, 15 anos, não sei o quê. O que aconteceu, Olha essa pele, que jovem. Essa Talvez é um pouquinho do estilo de vida ou o que a gente tem para saúde, ensinar para né, vocês doutor? também. Isso, a gente vai querer Ótima saber o segredo. resposta. Ótimo. E doutor, o que te levou a se apaixonar por essa área de fertilização? Olha, bom, essa história é um pouco até emotiva, né? Não sei se vou conseguir contar ela, se eu fico emocionado. Mas meu pai é ginecologista, né, como já falei, e estava um dia, e lembro que estava acompanhando ele no hospital, e uma mulher chega e dá um abraço para ele e fala: Doutor Júlio, né, adoro você porque você fez uma cirurgia na minha filha e ela engravidou. Uau. Né? E ela estava com um netinho, né? A senhora. Ela não estava com o netinho aí, mas eu devo ter tido uns 12, 13 anos, né? Então, bom, aí foi que eu falei, gente, eu quero fazer isso. Isso te marcou? Que me marcou, porque digo, olha, Muda que a legal vida. você mudar a história Sim. dessas famílias, mudar a história de uma pessoa que né? Porque eu fui um filho muito feliz, né? E eu digo, gente, você pode dar essa felicidade para outros casais também. Com certeza. Então, se eles têm uma dificuldade, por que não fazer isso? Né? Então, bom, foi isso, essa história. Sim, Ai, isso que que te deu um O que me inicial, marcou né? de dizer, olha, quero fazer fertilidade. Sim. Né? Fora que a fertilidade também tinha muitos desafios, era uma coisa muito nova, e muita tecnologia envolvida, coisas... Hoje, muita inteligência artificial trabalhando nisso. Então, eu sabia que era uma área onde tínhamos Promissora, muito né, doutor? para a gente aprender. Desbravar, né? Para a gente aprender e melhorar. Sim, Com tudo. certeza. E, doutor, como é que é, assim, lidar com a expectativa de uma família, né? Eu sei que hoje é um sonho, né? Eu sei que hoje você não trata só pessoas com infertilidade ou com dificuldade. O senhor vai além, né?
Sim, sim. Hoje, o que nós vemos, né, no dia a dia, sabemos de que engravidar muitas vezes não é fácil, às vezes demoramos um pouquinho mais. As mulheres estão cada vez esperando e engravidando mais tarde na vida, diríamos, né? Então, isso faz com que nossa chances de engravidar em casa, ela diminua. E chegamos acreditando, às vezes, que é muito fácil. E então, essas mulheres chegam muitas vezes no centro de fertilidade, para um tratamento de fertilidade, e ainda assim não funciona. E aí a gente começa a pensar, olha, mas será que eu não preciso cuidar de alguma coisa antes de chegar no tratamento? Será que é só chegar e fazer uma fertilização in vitro e eu já terei o resultado final? E não é tão fácil. E é aí onde entram algumas questões que a gente está cuidando hoje, né? Temos até um programa que chama Lunova 360, que quer dizer, eu vou cuidar do 360 graus de você. Você como um todo, né? Exato, integralmente. E aí vem muito a medicina integrativa. Por quê? Porque aquela mulher que às vezes ela quer começar a tentar, ou já está tentando, mas não engravidou, ou aquela que fez um tratamento de fertilidade e ainda não funcionou, essa mulher precisa de um olhar diferente. Sim, E esse com olhar certeza. é ver como está a tua alimentação, como você está dormindo, como que está a tua atividade física. E realmente para buscar o melhor potencial da tua fertilidade. Sim. E você sabe que é engraçado porque há muitos anos, né, já tenho vários anos cuidando de pacientes, e os pacientes chegavam e eu falava, olha, como que está a tua vida, o que você faz, o que você trabalha, e você fica até as 11 da noite trabalhando no computador. E a gente começava a mudar os hábitos desse casal. E muitos deles, né, doutor, bom, vamos nos preparar, e bom, por uma questão de férias vamos viajar, pelo trabalho não vou conseguir. Então, começava a mudar os hábitos e muitos engravidavam. Olha, só até com as orientações. no tempo, esses 3, 4, 5 meses já fazia diferença para elas. Sim. E eles tinham indicação de tratamentos de fertilidade, e não é que eu quero tirar o casal do tratamento de fertilidade, senão que eles tinham indicação porque levavam anos e anos sem engravidar. E a gente fazia pequenos ajustes. Que já resolvia, né, doutor? Que já resolvia. Eu acho muito em muitas interessante, situações. porque você humaniza o processo, né? Hoje nós temos muitas clínicas conceituadas de fertilização, porém é uma máquina. A mulher entra, faz o processo, mas e o lado humano? De ver a mulher como um todo, né? De ver o casal, Sim. de tratar os hábitos. A gente sabe que, e talvez isto é pela maneira de que eu decidi fazer, de que não é, olha, vamos fazer ginecologia geral e um serviço a mais é um tratamento de fertilidade. Não, Sim. É entrar de cabeça Mergulhar, num tema, mergulhar a fundo em tudo que a gente pode fazer. E muitas vezes as pacientes que chegam para mim, são pacientes que já fizeram vários tratamentos e não deram certo. Tá. Então, é uma complexidade um pouco maior. Isso. E é aí onde a gente senta, olha tudo nessa paciente e diz, bom, aonde que a gente pode fazer os pequenos ajustes, né? Até os tratamentos, eles são diferentes também, não são aquele tratamento que receita de bolo, diríamos, né? Dá que pra sempre todo mundo dizem, igual, né? todo mundo igual. A ideia é fazer um tratamento para cada paciente. Com certeza. Individualizado. E sim, quando você aprende de que essa paciente é sofrida e leva um tempo e já tem esses resultados negativos, você começa a aprender a lidar muito bem com elas e entendê-las, né? Uma paciente sofrida, que já vem com muitos negativos, muitas traumas, frustrações. Né, e é aí onde a gente, buscando todos esses detalhes, leva ela para tratamentos mais eficientes. Isto quando está no tratamento. Mas esse olhar de dizer o que está difícil é o que hoje a gente também coloca naquela paciente que ainda não está no tratamento e que a gente precisa fazer os ajustes antes. Sim. Se ela depois chega e precisa fazer uma ajuda, precisa fazer um tratamento, aí sim a gente também ajuda ela. Sim. Mas ela ela já está preparada da melhor maneira para que um tratamento, se for de fertilização in vitro, ela já tenha um resultado melhor. Sim. Afinal, né? doutor, esses tratamentos não são tão acessíveis, é um de um valor mais alto. Então, quanto mais puder preparar a mulher para esse tempo, melhor, né?
Sem nenhuma dúvida, porque a gente tem embriãozinhos humanos, né? Para trabalhar com embriãozinhos humanos, você não põe numa geladeira comum, numa estufinha comum, tem toda uma né? estrutura, né, doutor? São umas estufas que têm altíssimos controles de qualidade. Então, é uma tecnologia muito complexa. Sim. Que, infelizmente, isso está associado a custos. Né? Os medicamentos têm custos elevados. Então, sim, é um tratamento que quanto melhor você chegue preparada, maiores serão suas chances de gravidez. Sim, e muitas, talvez, engravidem antes. Né? Engravidem até antes. E se não, tua chance de gravidez é melhor. E por que melhor? Porque imagina, eu sempre faço essa analogia, né? Imagina que você está no final do ano, não vamos falar que ninguém sai muito de festa, mas foi um 31 de dezembro e você vai numa festa e brindou com a família e foi dormir às 4 horas da manhã. Às 8 você tem uma corrida de 10 quilômetros. Como você vai performar? Você vai fazer teu melhor tempo? Você vai estar ótima? Não, né? né? Não. Dormiu mal, tem tóxicos, brindou com um pouquinho de álcool, né? Se alimentou demais, não está bem. Agora imagina que os últimos 3 meses você estava dormindo cedo, se alimentando bem, não saiu para lugar nenhum porque estava no trabalho e você estava treinando esses 3 meses. Como você acha que no dia seguinte você acorda depois de dormir 8, 9 horas, não precisa tanto, mas 7, 8 horas, e você vai fazer essa corrida? Super performance. São pessoas totalmente diferentes. É a mesma pessoa, mas em situações totalmente diferentes. Exato. E os resultados serão diferentes. Os né, resultados doutor? serão diferentes. Por quê? Porque todas as minhas células, elas estão preparadas, muito melhor. né? Elas descansaram o que tinham que descansar. Eu consigo ter toda a nutrição que elas precisam. A mente, né, doutor? Tá boa. A cabeça funciona diferente. Eu tenho um estado anímico muito melhor. Emocionalmente, eu vou estar muito melhor do que se eu acordo depois de 3 horas com dor de cabeça, todo cansado. Meu corpo não, por mais que minha cabeça esteja bem, meu corpo não irá funcionar. Para a fertilidade, isto funciona igual. Então, se eu posso ir preparando cada mulher para ter uma performance em todas as células, é igual. Sim. Ai, mas ter relações é uma parte da gravidez, do processo para engravidar. Mas aquele óvulo, né, a qualidade dele, os espermatozoides, é incrível quando a gente entra nos detalhes, como tudo isto vai fazer diferença na chance de gravidez. E como o nosso corpo que vai fazer tudo isso, né? E então, a saúde também do homem influencia também. O senhor trata o casal, o homem e a mulher, né? Hoje se considera a infertilidade conjugal. Então é tanto o homem como a mulher, os dois. E quando vemos a infertilidade, já não falo só de fertilidade, senão de infertilidade, 40% dos tratamentos dependem da mulher, 40% dos homens e um 20% é misturado. Então, mas é os dois, né? E existe sempre aquela crença de que, olha, não, a mulher é culpada de tudo, né? Quem vai no ginecologista é mulher, né? O homem, o urologista todo ano para check-up, ele não vai. Né? E a gente luta para eles fazerem um espermograma às vezes. Eu digo, bom, que é um bloqueio, né, doutor? Tem que pegar o marido dos cabelos, leva lá para o espermograma. E aí é onde também existe o assunto de que às vezes o ginecologista não tem nem muito tempo de entrar em detalhes com vocês. Se aprofundar, né? Então isso esse olhar integrativo e tentando buscar aumentar tua chance, né, ter o maior potencial de gravidez natural, ele é ótimo porque se você sabe que está no teu maior potencial e você já tentou certo tempo, você já deveria engravidar. Se eu não engravido, ok, aí sim vamos buscar alguns detalhes a mais. E qual seria, doutor, esse tempo para o pessoal que está ouvindo a gente? Quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Quanto tempo eu tenho que me preocupar para ir atrás de um procedimento? E olha que interessante. 1 ano, 2 anos, não tem nenhuma possibilidade de você esperar 2 anos para procurar ajuda. Mas a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida fez uma pesquisa onde diz que a maioria dos casais chega depois de 2 anos de procura.
de tentativa. Muito tempo, né? E do que eles acreditam que são tentativas, mas a maioria deveria consultar aos 6 meses sem engravidar ou 1 ano se você é mais nova do que 35 anos. Então, tenho menos de 35 anos, tentamos durante 1 ano, até 1 ano. O limite. Depois dos 35 anos, 6 meses você deveria engravidar, e se você não engravidou, tem que consultar um especialista. Legal. Sim. E qual a diferença de doutor? Eu consultei meu ginecologista geral. E que o ginecologista geral, ele sim pode te pedir os exames comuns, mas ele não terá aquele olhar mais detalhado que o especialista tem. E hoje na clínica a gente tem, sim, não só o especialista, que às vezes é um pouco mais complexo chegar a mim, agenda, etc. Mas sim outros médicos que vão fazer aquela pesquisa inicial para casais, né, doutor? capacitados, especializados também em fertilidade, nutrologia, nutrição, que eles vão fazer aquela pesquisa inicial e sempre estão monitorados por mim, para que a gente veja, olha, esse casal precisa de mais ajuda, para que o básico seja bem atendido. Porque muitas vezes o básico, ele não é só as trompas, os espermatozoides. Muitas vezes o básico é quanto você está dormindo, se está com sobrepeso, se, né, todos esses detalhes. Se o seu corpo está inflamado, se não está, né, doutor? Exato. Há um conjunto de... Doutor, conta um pouco mais da sua clínica, da Lunova, pra gente. Foi um sonho seu? Você que desenvolveu? O que que tem lá dentro? Olha, a Lunova, ela foi um sonho meu de muitos anos. A gente esteve, ou seja, nós já vínhamos pensando até na época da pandemia, a gente pensava fazer essa mudança, mas por causas técnicas, né, que a pandemia meio que parou tudo, não sabemos o que iria acontecer, a gente adiou isso durante 2 anos. Inauguramos em 2022 e a Lunova é um centro realmente focado nessa atenção mais humanizada e com esse olhar mais integrativo. Sim. É diferente de outras clínicas, não pelo fato do que a gente vai finalizar com o tratamento, que é conseguir ter o bebê e fazer uma fertilização in vitro com toda a tecnologia que existe, mas sim com a maneira que nós vamos cuidar de você. Sim. Essa parte emocional é diferente, cuidar de vocês como indivíduo, checar realmente todos aqueles detalhes que fazem diferença para que você não se sinta mais um, que é o que acontece muitas vezes. Tem lugares onde, infelizmente, você se sente mais um. Tem milhares de pacientes ou centenas de pacientes. Não tem como você estar individualizada. Na Lunova, a gente pensou até como você se sente na poltrona que você está, na recepção. No primeiro atendimento, né, doutor? Foi pensado para que você se sinta diferente. Sim. E que você perceba e que as pacientes chegam e dizem, doutor, aqui tem uma calmaria tão grande, a gente entra Que aqui, parece que tem alguma coisa especial. Isso é super importante, né, doutor? Porque como você falou, as mulheres os casais vêm de uma bagagem dolorida, né? De um processo dolorido, muita ansiedade, né? Então, eles encontrarem o conforto é o mínimo, né, doutor? Sim, para mim é o mínimo que poderia acontecer, né? E por isso que a Lunova foi pensada dessa maneira, né? Para abraçar realmente os casais, desde aquelas que estão começando as tentativas com o nosso programa Lunova 360 para cuidar deles integralmente, até aquela que precisa. Olha, eu preciso de uma análise genética porque tenho uma doença genética familiar. Legal. Temos também poder analisar os embriões com as maiores tecnologias que existem hoje no país. Qual é o mais interessante de tudo isso? Que muitas vezes o casal ele não percebe até que não passou por um processo que não foi cuidado dessa maneira. Tá. Então, você foi lá, você não conhece outras clínicas, você está numa clínica e você passa pelo processo. Exato. Né? Então, tínhamos uma gerente que trabalhava com a gente e ela diz, doutor Júlio, quando eu vim para fazer o tratamento, e ela fez fertilização in vitro e depois ela foi contratada como gerente de uma clínica parceira que eu estava, e ela diz, doutor Júlio, para mim era como pizza. Pizza é pizza. Faz fertilização in vitro, é fertilização in vitro igual aqui. E realmente existe uma diferença muito grande entre alguns
centros ou as maneiras que a gente vai cuidar do casal. As Né? abordagens. As abordagens, a técnica, o treinamento que o médico tem, fora a atenção que ela já faz parte. Né? A Lunova se chama Lunova Fertilidade Humanizada, porque esse olhar diferenciado realmente sabemos que faz diferença no final dessa caminhada. Sim, com certeza. E doutor, frente a todas essas tecnologias, né, tudo isso que o senhor falou, quais são os tipos de tratamento que vocês fazem na clínica? Porque eu acho que é importante. Né? Porque assim, tem tantos tratamentos. Congelamento de óvulos. Exatamente. E eu acho que as mulheres e os casais precisam saber, né? Se informarem sobre as possibilidades que eles têm de tratamento, de tecnologias. Eu sei que são muitas, mas as principais que o senhor oferece na sua clínica. Olha, o principal é a gente fazer o diagnóstico de qual é a dificuldade. E aí, eu sempre penso que o casal, às vezes, ele, quando está procurando uma clínica de fertilidade, ele já tem um possível diagnóstico. Tá. O ginecologista número 7 já falou para ele, porque já foi no primeiro, já foi no segundo, falou que já levou 1 ano e meio. E aí ele demora e está com medo, porque diz, olha, clínica de fertilidade já é quando eu farei fertilização in vitro. E não é assim. Então, começa naquele cuidado com um programa mais básico para o cuidado do casal que está tentando, ou seja, que está começando, que leva 6 meses, e até aquele que tem mais, já entende que talvez tenha um diagnóstico, ou aquele que já tem diagnóstico e quer fazer também já uma fertilização in vitro. Mas são diferentes estágios de complexidade. E desde ajudá-los a que engravidem em casa, a ter inseminação intrauterina, que sempre as pessoas confundem né? Inseminação artificial, fertilização in vitro, tudo igual. Mas inseminação intrauterina, para que vocês entendam assim, ou as pessoas entendam facilmente, olha, eu consigo ovular, anatomicamente está tudo funcionando, só que às vezes os espermatozoides são pouquinhos. Tá. A gente concentra eles e deixa dentro do útero. Isso é inseminação. Tá. Aí a chance de gravidez é como ela teria em casa. Então, mulheres mais jovens vão ter, né? Ou o sêmen está um pouquinho menos, quantidade. Aí a gente ajuda com isso. Tá. Já depois vem a fertilização in vitro, ou fertilização in vitro, né? Ia misturar aí os termos, mas vão confundir todo mundo. E a fertilização in vitro já não posso concentrar o sêmen e deixá-lo que faça uma fertilização de maneira natural dentro do útero da mulher. Aí eu já preciso coletar os óvulos, né? Pegar todos os óvulos, 3, 4, 5, 10, juntar com os espermatozoides e fora. Então aí eu já fertilizo in vitro, que seria em vidro, porque antigamente não tinha plástico, né? Era tudo vidro. Então, fertilizavam fora, fica numa estufa, cresce um embriãozinho e aí ele volta onde ele deveria ter chego de maneira natural. Né? Então, a análise genética tem também, temos doenças, temos mais de 40 anos e quero saber se meus embriãozinhos podem produzir um aborto, por exemplo. Será que eu não consigo selecionar melhor? Hoje, temos acesso a todas essas tecnologias. Que legal. Né? Então, você previne um possível aborto depois da... Ajuda, porque quando você passa dos 40 anos, ou já chega a 38, 39, a taxa, ou seja, a chance de você engravidar, e ela é altíssima. É altíssima porque de 4 mulheres que estão grávidas aos 40 anos, uma não continuará grávida. Somos 4 amigas nessa mesa. Uma vai perder, uma vai ter um aborto. Infelizmente, esse embriãozinho naturalmente não terá capacidade de evoluir. Tá. Então, quando você vai fazer uma fertilização in vitro e você analisa, tem essa possibilidade de analisar o embrião, você consegue dizer, olha, qual destes embriões realmente tem a capacidade de evoluir mais. Tudo pelo envelhecimento, doutor? Ou tem uma causa específica? Infelizmente é pelo envelhecimento. E eu digo sempre que nosso corpo, ele não foi desenhado para viver tanto tempo. Tem uma data de validade. A gente não tem aquela atualização do aplicativo, né? Então a mulher chega aos 35, os óvulos começam a diminuir drasticamente
chance de gravidez. E é um processo natural, né, doutora? É um processo importante natural. Reforçar isso. Sim, Porque às vezes sim. a mulher fala assim, não, mas eu tô com, não sei quanto, tô com, sei lá, 50 anos, não, 45, mas tô ovulando super bem. Mas e a Correto. qualidade desses óvulos? Lamentavelmente, a idade passa e eu sempre relembro que tinha pacientes, modelos de revista que todo mundo invejava e elas estavam já na menopausa. E não Sim. parecia, porque esse é outro problema também, que às vezes não é todo mundo que vai ter aos 40 anos vários óvulos. Às vezes a menopausa chega antes. Sim. E você não sabe até você não pesquisar ou não tentar engravidar. E quando não consegue, você verifica que está tendo alterações. E hoje né? em dia as mulheres estão entrando na menopausa muito mais novas, né? Pela alimentação, pelo estilo de vida, né? Isso tá adiantando um pouco, né, doutor? Lamentavelmente, sim. Né? E eu digo, antigamente, a alimentação, né? E eu lembro na minha casa, eu era bem antigo, né? Nos anos 70 e 80, vamos falar. Nos anos 80, eu lembro que na minha geladeira, às vezes, tinha o queijo que tinha apodrecido, ou doce de leite. Na Argentina tem muito doce de leite. E a gente comprava um doce de leite que era de uma cooperativa, era o melhor que existia. Só que em menos de uma semana ele estava estragado. Agora eu viajo um mês, ou viajo 30 dias, volto, tá o doce bom, de leite né? está aí, está perfeito. Qual é a diferença daquilo faz 30 anos e hoje? Sim. Né? A diferença é os produtos químicos que tem, os conservantes, os corantes, tudo que os produtos alimentícios têm. E assim como cresceu, evoluiu a tecnologia na saúde, na indústria alimentar evoluiu muito mais. Né? O que é bom, mas também é ruim, né, doutor? O que é bom, mas você vê que hoje o melhor para você consumir são produtos orgânicos, com né? certeza. Sem grandes mudanças, sem conservantes. É bom porque a gente é muita gente e precisamos fazer que as coisas cheguem sem apodrecer Sim. e alimentar todo mundo. Mas a gente tem que considerar que se podemos ter uma alimentação melhor, Sim. isso vai interferir menos. As meninas estão menstruando antes, Na puberdade precoce, né? Existem algumas substâncias ou alimentos que elas geram mudanças hormonais, né? Nas meninas, nas mulheres mais adultas. Então, todos esses pequenos tóxicos que a gente vê e tem no ambiente, sim, fazem com que a gente né? tenha qualidade menor, menopausa antes do tempo. E, lamentavelmente, cada vez veremos mais Será mais infertilidade. comum, né? Será mais Doutora, comum. Hoje, não sei se é a minha geração ou até a próxima que vem vindo, né? Quer estudar mais. Demorou mais pra casar, né? Ficou pensando mais, escolhendo mais, né? Tem mulheres que decidiram por não casar e investir mais na profissão, né? E aí, elas querem ser mãe tardias, né? Sim. E aí, quando que é, então, indicado congelar esses óvulos? É o melhor a ser feito? Tem um prazo também de validade? Como que funciona? Pra engravidar também, né? Porque às vezes congela lá. Mas Sim. tem uma data, né? Olha, é interessantíssimo a gente pensar em o que eu tenho de planejamento de vida, né? Olha, eu quero ter um filho no futuro, ótimo. Então, rapidamente eu já começo a pensar, quando estou a partir dos 30, talvez, né? Se eu vejo que não estou com meu parceiro, ou talvez até estou, como nós temos muitos casais que vêm para congelamento de óvulos. Então, se eu já penso nessa história e planejo um pouco, olha, quero ter filhos, é muito importante a gente preservar a fertilidade. Tá. Né? Além de se cuidar bem, é congelar teus óvulos. E nós, como fazemos isto? Estimulamos para que você tenha esses 10 óvulos, às vezes precisa de uma ou duas estimulações. Chegamos, captamos esses óvulos, que é como se fosse um processo de endoscopia, mais ou menos. Uma anestesia rápida, que no mesmo dia você volta para casa. Conseguimos esses óvulos e ficam guardados. Ok. E no futuro eu posso voltar com 40, 45, 50, se eu quiser. Não é o ideal, mas usamos esses óvulos.
caso você não tenha engravidado em casa de maneira natural. Tá, por quê? Né? Porque você pode fazer o congelamento de teus óvulos aos 32 pode e aos 38 continuar você tentando. engravida em casa sem problema nenhum. Sim. Talvez teu segundo filho aos Esse que é o 42, segundo, terceiro, aí né? sim você Precisa. pode Que utilizar legal. teus óvulos. Tá. Hoje não necessariamente preciso de meus óvulos, de óvulos congelados aos 42, 43. Não preciso, posso Com uma engravidar boa em casa. qualidade, dá pra conseguir. Né? Se é um pouco mais difícil, é por isso que é melhor congelar antes dos 35 anos. Mas a grande maioria das mulheres, elas vão congelar óvulos entre os 35 e os 40. Tá. Porque onde elas têm tem um pouquinho mais de capacidade financeira, porque está um pouco mais estável, já investiu, já cresceu. Então, sai um pouco menos, né, do que os 30, então gasta menos também. Sim. E tem um pouquinho mais, as ideias um pouquinho mais claras. E já tá vendo de que Mais aquela maduras, expectativa que tinha do namorado não chegou nos últimos 5 anos. Então toma pé no chão e diz, vamos congelar. Vamos ver o que aparece mesmo aí e vambora. E assim, por mais que a gente veja que pareça, não, sim, mas aos 40 chego e faço uma fertilização in vitro, lamentavelmente, muitas têm duas situações. Uma, a qualidade pode ter caído, a quantidade está boa, mas a qualidade caiu, isso dificulta. E dois, às vezes, a quantidade caiu junto. Tá. Caiu muito, por quê? Porque entre os 40 e os 45 pode ser um período que eu começo a ter ciclos irregulares e paro de menstruar aos 45. Então eu cheguei aos 40 e minha menopausa ela já começou. O ideal, ou mais a média, diríamos, começa aos 45 e finaliza aos 50. Mas quando você usa um anticoncepcional contínuo, ou continuamente Sem usa intervalos, né? ou até com intervalos, mas você não fica 3 meses sem pausa para ver como que está a minha vida hormonal, você não vai perceber Que você de tem que uma você, deficiência. por exemplo, entrou na menopausa. Sim. Você pode estar com 48 anos tomando anticoncepcional e você irá menstruar. Tá. Indiferente se tem folículos, se tem ovários ou não. Segue normal. Quando tiver o útero estiver aí, com anticoncepcional você menstrua. Então, é importante sempre e ter esse olhar diferente. Porque o tempo passa, estamos com 35, 36, 37, não, estou ótima, ciclo regular, me dizem as pacientes. Ciclo regular, tomando comprimido regularmente. Né? Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar é se a mulher que está na menopausa, vamos supor que ela engravida com essa fertilização aí. In vitro. Os sintomas da menopausa pode atrapalhar a gestação? Porque a gente sabe que os hormônios desregulam, Não, que tem uma é mudança. absoluto. O que desregula são os hormônios que fazem você ovular. Porque eles funcionam quando você tem folículo. Então, os hormônios cerebrais, diríamos, são os que vão e dizem, olha, quero produzir folículo. Se o ovário produz folículo, tudo está num equilíbrio. Produz folículo, o hormônio fica baixinho, ovula, ele sobe de novo, até ovular de novo. E assim. Quando você entra na menopausa, acabaram os folículos. Então, meu hormônio diz, olha, quero mais folículos. E não tem. Então, ele nunca desce e é aí onde começa a desregular. Tá. Aí onde você sente mal, sente calores e tudo isso. Mas, se eu faço um tratamento com duas coisas. Nós vamos fazer hormônios que vão simular que você tem um folículo. Sim. Então, teu útero vai acreditar que você tem um folículo. E se ele acredita que tem um folículo e você chega no momento certo, com a combinação correta e os cuidados corretos com um embriãozinho e deixa ele no lugar correto no momento certo, teu útero acredita que esse óvulo e esse embrião veio de você. E você engravida, por mais que já tenha entrado na menopausa há vários anos. E teu corpo não sabe absolutamente nada de que a gente ajudou a chegar naquele momento. Então, teu corpo é totalmente normal. Uau. Entendi. Nossa, bem legal. Sim, outra pergunta que eu ia fazer também é se por exemplo, eu quero ter um exemplo assim, nada Verdadeiro. a ver, tá? Não. Não é verdadeiro. Mas assim, Estudo de caso. uma mulher que não tem parceiro, quer engravidar, mas já passou da idade e congelou os óvulos. Como que faz nesse caso? Olha, Uma doação toda de mulher, espermatozoide? toda mulher pode engravidar
né, com sêmen de doador. Hoje existem bancos nacionais, bancos internacionais, pode ser com diferentes técnicas, mas a gente recomenda a fertilização in vitro, porque a fertilização in vitro tem uma taxa 2 ou 3 vezes maior do que aquela inseminação, que você coloca o sêmen e ele tem que fazer o seu trabalho sozinho. Sim. A gente consegue os óvulos, fertiliza fora e coloca os embriões no lugar correto. Então, as chances de gravidez, quando finaliza o tratamento, no geral, aumenta perto de 50%. Claro que tem mulheres mais jovens que vão ter até 70%, mulheres mais de 40% que podem ter até 20%. E aí a gente resolve de outra maneira, mais tentativas, etc. Mas, então, se eu sou uma mulher sozinha, que a gente chama de mãe solo, Sim. né? Eu posso escolher o sêmen em um banco de óvulos, Que legal. fertilizo e eu engravido. Mulheres solo, casal homoafetivo também, de mulheres. Então, também podemos engravidar. Até ainda tem uma coisa muito interessante que e é permitido no Brasil, um casal de 2 mulheres, uma mulher em geral, a mais jovem, Engravida. ela doa. A gente pra mais consegue os velha. óvulos dela e quem engravida é a parceira. Ok. Então fica super legal, porque elas compartilham, né? Não podemos usar, poderíamos até, mas não conseguimos misturar, olha, os óvulos das duas numa única gravidez. Não podemos. Mas sim, eu engravido e você põe os óvulos. Esse é como se fosse uma doação, né? Isso é regulamentado já no Brasil e essas meninas vão sair uma declaração nossa dizendo, olha, fizeram tratamento assim, com sêmen de doador, e elas vão até registrar seu filho nessa... Com o nome das duas, como a filiação família, com o nome né? das duas. Tá, legal, bacana. Doutora, a gente tem uma pergunta de um ouvinte. A pergunta é, posso fazer um tratamento para engravidar de gêmeos? Aí continua, e escolher o sexo do bebê? Ótima pergunta, e é super, super frequente os casais perguntarem. E até tem pacientes dizer que agenda só para ter gêmeos, né? Mas aí eu sou um pouco duro, porque assim como eu sou tão detalhista para tudo, para olhar integralmente, eu quero também que o objetivo, e esse é o objetivo geral dos tratamentos de fertilidade, seja um bebê saudável em casa com a mãe. Ótimo. E os gêmeos, por mais que comercialmente não sejam melhor, eu falar isto, né? Porque tem muita gente que não vai só porque, não, eu quero gêmeos. Sim. Mas eu quero um bebê saudável. Então, se pudermos transferir um embrião de cada vez, eu tenho uma chance de gêmeos menor. Porque, por mais que não seja conhecido assim, a principal, ou uma das 2 principais complicações da fertilização in vitro é a gravidez gemelar. É uma complicação, porque ela tem um risco de 50%, então de 10, 5 terá um parto prematuro. Nossa, E isso aumenta 4 vezes o risco de paralisia cerebral desses bebês. Então, doutora, eu tenho um bebê, tive gêmeos, nasceram com 33 semanas, eles pesaram 1,7 kg cada um, sendo que eu nasci com 4,2 kg. Fiquei pequeno, fiquei com 4,6 kg agora, né? Não cresci muito, mas eu nasci com 4 quilos, né? Imagina a diferença entre um bebê de 4 quilos, ou vamos por um mais normal, 3,5 quilos e um bebê de 1,5 kg ou 1,7 kg. É impossível que eu te diga, olha, esses bebês são iguais e saudáveis. Então, é por isso que a gente sempre, hoje, todas as sociedades internacionais e nacionais desestimulam a transferência de 2 ou 3 embriões em mulheres de menos... 3 embriões não podemos transferir antes dos 37 anos. Só depois dos 37. Então, se desestimula a gravidez de gêmeos, porque é onde vem as complicações. E a gente veio para trazer famílias saudáveis e bebês felizes, não bebês com dificuldade de crescimento. Outra mulher pode ter uma gravidez e depois tentar novamente, né, doutor? Fazer um outro procedimento para ter outro filho, né? Sem dúvida. E quando ela vai
no vacinatório pagar as vacinas, ela vai lembrar Ela de que foi uma vai. ótima escolha ter só um. Exato, Exatamente. Foi uma Mas ótima nesse escolha. caso, que é muito, por exemplo, eu tenho um filho, fiz a fertilização, tive um bebê. Aí eu quero engravidar de novo. Qual a margem de tempo que eu posso O ter nascimento, pra engravidar? o de novo? nascimento deveria ser mais ou menos em 2 anos. Tá. Então, teu bebê chegou a 1 ano, eu já parei de amamentar, eu já poderia Tentar de novo. tentar de novo e ter meu segundo filho, Ok. né? E é muito saudável isto, porque você tem menos chances de complicações. Então, Tá. pela saúde dos bebês, a gente prefere sempre uma gravidez única. Claro que temos gêmeos e a gente transfere 2 embriões, mas sempre selecionando, né? Olha, essa paciente, certinho, né? meus embriãozinhos talvez não tenham um potencial tão alto. Se a gente já fez análise genética, que esta sim é uma pergunta super frequente, porque olha, tenho 40 anos, mas eu quero transferir 2 ou 3 embriões para engravidar mais rápido. Tá. Qual é o objetivo? Sabemos que os 40 anos, a chance de gravidez ou as chances de embrião bom é menor. Lembra que uma de cada 4 tinha um abortamento? É porque tinha embriãozinhos de menor qualidade. Então, antigamente transferia até 4 embriões. Uau. Agora só podemos transferir 3. Porque acreditamos que de 3 temos um embrião bom. Não porque acreditamos que temos outro, porque eles não se ajudam entre Tá. eles. Então, quando fazemos análise genética do embrião, análise de cromossomos, e sabemos que o embrião tem a informação correta, a chance desse bebê nascer é perto de 60%. Sim. Então, uma chance de um bebê nascido, não digo nem de positivo. Então, de 10 mulheres, 6, por mais que eu transfiro um embrião com essa análise genética, ele já dará uma chance altíssima de gravidez, como se ele tivesse transferido 4 embriões, por exemplo. Muito Doutor, bom. tem uma outra Deixa eu pergunta. terminar a minha, Ah, Júlia. tá bom, Porque ela então vai. perguntou duas, né? Menina, menina, dá é pra verdade. escolher? Dá para saber, mas não dá para escolher. Como dá pra saber? Dá para saber quando a gente faz análise dos cromossomos, Tá. porque aí aparece, olha, se ele é XY ou XX. Aí você tem uma probabilidade de ver qual sexo que vai vir. Aí você tem 100% de chance de vir XX ou vir XY, porque a Ok. gente já sabe Aham, quando tá analisando. que já analisou e já sabemos se tem os 60% desse bebê nascer vivo, né, no final da gravidez, lá na maternidade, saindo, isso é perto de 60%, Ok. e já sabemos o sexo. Só que a gente não pode deixar embriões de lado por uma questão de escolhas. Então, olha, não, eu já tenho 2 meninas em casa e vou fazer uma fertilização in vitro só Pra ter um menino. para ter um menino. Isso eticamente não é permitido. Ok. Tá. Né? Não é permitido. Porque, senão, em alguns países isso se fazia, né? Então, termina sendo um erro e eticamente não é permitido no Brasil. Ok. E, na verdade, isso é por causa de algumas escolhas ou políticas ou benefícios e coisas que terminam desviando isso. Mas, ao longo prazo, todo mundo termina dando um equilíbrio, né? Sim. E quem tem muita menina ou muito menino é por quê? Por quê? Porque geneticamente provavelmente são melhores. Ah, sim. Então, talvez aquela combinação do homem com essa mulher, talvez tenha alguns detalhezinhos que fazem Aquele sexo. porque a natureza é Sim. muito sábia e ela Aham. sempre procura Que legal. a gente ter o melhor resultado e o melhor bebê. Então, Legal. às vezes acontece isso. Né? Legal. Ah, então mães, tipo você, Grey, de menino e de menina, são, ó, privilegiadas. Né? São, tava equilibrado. Porque tá tava tudo equilibrado, equilibrado. essa equilibrou, muito legal. Sim. A gente tem uma pergunta de ouvinte que é assim. Tive meu primeiro filho naturalmente, agora não consigo engravidar. O que pode ser? Tenho 37 anos e meu primeiro filho 10. Ótima pergunta. Excelente, excelente, porque é super frequente. Né? Ela tem 37 anos. Engravidou com quantos? Tem 10 anos. O filho engravidou com 27. Lembra que a partir dos 35 anos existe uma queda. E não só isso, foram 10 anos de vida onde o potencial provavelmente caiu a metade ou mais. Sim. Com 37 nós já temos praticamente a metade de potencial do que ela tinha aos 47, quer dizer, aos 27. Quer dizer que sim, de
10 mulheres aos 27 anos engravidavam 4, aos 37, de 10 mulheres por cada tentativa em casa, engravidam 2. Nossa. Então, no mês que vem, engravidam, entram de novo todo mundo e engravidam 2. Vão ter 8 que não vão engravidar. Mas, se já leva mais de 6 meses, ela precisa procurar ajuda. Por quê? Passaram 10 anos de vida, e os 10 anos de vida não é só envelhecimento. Sim. São 10 anos de vida de antibióticos, infecções, possibilidades de hábitos ruins, né? hábitos, mas não só isso. Os espermatozoides do marido podem estar diferentes. Sim, também. Um ano, a gente já vê diferenças muito grandes. Em um ano já vemos, então, se o ano passado estava tudo bem, esse ano eu preciso checar de novo, porque não necessariamente está tudo igual ao ano passado. Sim. Então, sempre procurar. Infecções é possível, que produzem alterações nas tubas, até às vezes o parto, seja parto ou seja cesárea, né? Parto via cesárea, todos podem gerar, às vezes, algumas pequenas infecções que você não vai perceber, né? Porque foi uma coisa muito simples, não teve diferença nenhuma na tua vida, só no momento que você vai querer engravidar de novo. Sim. Então Nossa, aí tem legal. muitos detalhes. Sim, por isso que é importante fazer exame de rotina, ter um acompanhamento. Infelizmente, né? o exame de rotina, ele não consegue detectar tudo isto. É por isso que nós criamos o nosso programa para que essa paciente chegue e diga, o ginecologista geral, você tem que ser muito incisivo e dizer, olha, quero checar minha fertilidade. Tá. Mas, ainda assim, ele não tem um treinamento específico para fertilidade. Vai te pedir o básico, provavelmente. Às vezes, até a análise precisa ser por um especialista. Sim. Então, 6 meses tentando, não engravidei, já tive meu primeiro filho, aí sim você pode até procurar as clínicas especializadas, procura a gente e fazer um check-up da fertilidade. Reserva ovariana, que é um tema interessante para a gente conversar, né? Reserva ovariana, como estão as trompas, como está o espermograma, fora dizer, olha, esses são os pontos mais importantes de qualidade de vida que você precisa mudar para aumentar tua chance de gravidez ou para que tuas células performem melhor, né? Para aumentar o potencial. Tenho 37, ok, eu quero o meu melhor potencial, eu quero ser aquele da corrida que está treinando faz 3 meses, se alimentando bem, descansando bem, né? E não aquele que está super cansado, dormiu errado. Não vai, esse óvulo não vai funcionar igual. Sim. Doutor, a gente está marretando as mulheres aqui, né? Vamos deixar para sobrar um pouco para os homens. Como que o homem consegue melhorar o espermatozoide dele para contribuir com a mulher engravide? Tem alguma suplementação, algum remédio que ele pode tomar? É impressionante como a qualidade do sêmen está caindo nos últimos 50 anos. Caiu 40% a chance desses homens terem sêmen normais e chance de gravidez. Então, nos últimos 50 anos, houve uma mudança drástica. Provavelmente porque estão mais tempo sentados, computadores, agora celular que emite radiação e calor, que a gente leva no bolso, né? Isto, eu até não deixo meus filhos ficarem com o celular no corpo, eu falo, olha, não fazemos isto, porque a gente sabe realmente que isto produz alterações. E os gametos, que são espermatozoide e óvulo, né? A gente sabe que eles têm toda a informação para criar um bebê. Então, eles são bastante sensíveis. É por isso também que a mulher, os tóxicos e tudo, cigarro, por exemplo, afeta drasticamente. No homem, também. Não são células que é a célula da pele, que já foi criada para ser resistente. São células como se fossem totipotenciais, vão dar um bebê com todos os tecidos. Então, muito o hábito de vida faz diferença. Sim. Consumo de álcool, consumo de cigarro, sedentarismo, e provavelmente esses sejam os principais, e a poluição também, que a gente não consegue evitar, né? Os japoneses já andavam com máscara antes da pandemia. Por que, você pergunta? E eu já estive em São Paulo, uma vez estava em Guarulhos, no topo de um prédio, num evento, e dava para ver o atardecer, toda uma nuvem cinza. Eu falava, gente do céu, como que nós vamos ter uma vida, ou seja, a saúde, como vai ser daqui a 20 anos de uma pessoa que respira isso? A gente vai para São Paulo, a gente quase nem vê sol, né? É sempre muito nublado, né, doutor? Eu adoro São Paulo, vou a trabalho em São Paulo, mas não seria uma escolha se a gente fala de saúde. Então, e coloquei São Paulo pela
pela quantidade de gente e coisas que é um extremo, né? Mas isso afeta, sim, a qualidade do sêmen dos homens. O que fazer? Cuidar desses pontos. Então, o homem hoje, estou começando as tentativas, queremos engravidar, estou em casa, o primeiro que eu procuro vai ser onde que estão os pontos que eu poderia melhorar. Tá. Ai, mas a cervejinha do jogo de quarta-feira de futebol, mas tem sexta-feira com os outros amigos, e sábado na família, e domingo com outros. Agora então que já tá sendo a semana inteira. Sexta-feira sai e já termina sendo a semana inteira, né? Mas solteiro, não tem criança, né? Sim. Então, solteiros ou casados, mas sem filhos. É muito fácil a gente sair da linha dos bons hábitos. Então, o primeiro, buscar nisto. Sim, nós vamos cuidar também disso, e até o programa que a gente faz é para esses casais. E a nossa nutricionista, que é uma nutricionista que ela tem um nutricionista integrativa, né, que olha exatamente tudo, o que você come, onde que nós vamos, como que isso afeta a tua saúde. Ela diz, quando estávamos fazendo o projeto do programa Lunova 360, ela diz, doutor Júlio, mas eu acho que a gente deveria fazer um informativo, um folder, alguma coisa para os casais que acabaram de casar. Sim. Porque por mais que seja o mais insignificante, quando eu casei, eu não sabia eu sabia que eu queria engravidar uns 5 anos depois, previsão, mas eu não sabia como afetaria tanto minha vida, a qualidade de vida que eu tinha com minha chance de gravidez. Então, você casando aos 30 anos, 31, vai ter filhos aos 34, 35, talvez esteja tudo bem. Sei que você não tem sobrepeso, sedentarismo, e vai estar trabalhando muito, dorme pouco. Muitas coisas que a gente tem que realmente avaliar. E o homem tem praticamente a metade da responsabilidade desses tratamentos necessários hoje. Então, cuidar antes realmente faz diferença nos resultados. Sim, com certeza. E, doutor, se o senhor pudesse deixar assim, uma mensagem, ou para essas famílias, para o casal em si, ou para a pessoa específica, né? Para as de hoje, ou para as que ainda vão vir, né? Para a próxima geração, o que o senhor falaria? Eu acredito que o mais importante para a pessoa cuidar é sempre tentar estar o mais natural possível. E pensar como era a vida antes de chegar tudo que a gente tem de tecnologia, alimentos. Como era essa vida? Essa vida era uma vida muito simples, com alimentação muito simples, né? Sem WhatsApp para mandar as informações para ninguém, a gente se movimentava muito. Então, quanto mais saudável eu possa ter minha vida, eu terei muito maior chance de viver a longo prazo, de engravidar quando eu quiser, sem necessidade de tratamentos, e ainda mais que meu filho, se eu sou uma mulher, que meu filho seja mais saudável no futuro, graças a que meus hábitos são bons hoje. Então, sempre olhar que quanto mais natural seja tudo, maior minhas chances de eu viver mais e melhor. Muito bom. Obrigada, arrasou, doutor. Muito obrigada. A gente quer te dar um presente. Obrigado, muito obrigado. Agradeço e agradeço pelo convite de vocês. E com certeza eu acho que, Fabi, ele tem que voltar, né? Com certeza. Pra gente tem conversar muita coisa. Olha, ficaram algumas histórias que eu já fui pensando quando vocês me faziam as perguntas, mas foram para aqui, para lá, e falei, não vou voltar naquele tema, mas tem umas histórias super interessantes para contar para vocês. Ó, produção, já marca aí o próximo episódio com o doutor. Um episódio exclusivo para contar as histórias, né? Os casos clínicos, e pra gente aprofundar muito mais esse assunto. Muito doutor, bem, muito obrigado. Muito obrigada. O pessoal que tá ouvindo, se quiser conhecer mais da Lua Nova ou do senhor, tem alguma rede social, alguma coisa que eles podem né? Olha, se vocês procuram Lunova, né, Lunova Fertilidade, vocês vão achar, tem lá no meu perfil, Lunova Fertilidade, está no Instagram também. No YouTube, se vocês procuram Júlio Voget, Júlio Voget, vão achar também. E
E estão todas as minhas redes sociais. Ok. Né? Vão me achar aí no certeza. YouTube, no Instagram, é os lugares onde vocês vão ter mais informações. E a gente Isso faz um aí. trabalho muito bom no YouTube com milhares de informações também e aqui com vocês mais ainda. Legal, Perfeito. muito Pessoal, a gente vai deixar todas as informações do Aham. doutor aqui na descrição, canal do YouTube, Instagram, a conta lá da Lunova. Então vocês já param tudo que você tá fazendo. Clica aqui embaixo na descrição, já segue o doutor, já acompanha os conteúdos Curte dele. lá, Já vai lá, você compartilha. tá tentando, você quer ter filho, já marca uma consulta lá, né, Isso. Fabi? E bora procriar, né, Fabi? Bora encher a terra Enche a terra de gente boa. Obrigado. E sempre lembrando que existem 2 programas. Um, olha, vou fazer tratamento de fertilidade, ou olha, eu quero Me preparar. melhorar minha Sim. fertilidade, porque são coisas diferentes. Aham, com né? certeza. Então, Muito bom. nossa equipe vai ajudar vocês a chegar e entrar no programa que realmente vai ajudar melhor vocês. É Legal, isso aí, muito bom. pessoal. Um grande beijo, até o Até próximo mais. vídeo. Tchau, tchau.